A 17ª edição do Comunicurtas UEPB. A gente começa hoje celebrando o cinema da Paraíba com o nosso Podcine. O Podcine que vai apresentar o livro de autoria aqui do João de Lima e do Pedro Nunes, que são dois professores de cinema, de comunicação, escritores, fotógrafos, cineastas, mas que também permeiam a trajetória do nosso cinema na Paraíba. Eles que são fato vivo, história viva aqui do nosso cinema paraibano. E hoje o Podcine que vai apresentar, né, esse livro de Gadanhos a Closes, Memória, Cinema, Super 8, Apagamentos e Resistência Cultural da Paraíba, organizado pelo João de Lima Gomes e pelo professor também Pedro Nunes. Esse livro, né, como o próprio Pedro Nunes estava me dizendo há pouco, ele narra a nossa trajetória permeada ali entre os anos de 70 e 80, em plena ditadura militar, mas fala também na nossa memória, do que precisa ser preservado e daqueles apagamentos que a gente já teve, né, do que foi perdido e do que necessita de preservação para que não seja perdido. Então a gente começa hoje a 17ª edição do Comunicurtas. Daqui a pouquinho tem mostra de videoarte, tem mostra de videoclipes aqui no MAP, no Museu de Arte Popular da Paraíba, com o lançamento do nosso Podcine e com o lançamento do livro dos escritores, né, João de Lima Gomes e Pedro Nunes, de Gadanhos a Closes, Memória, Cinema, Super 8, Apagamentos e Resistência Cultural da Paraíba. João de Lima. Bom, boa tarde, aliás, boa noite, aliás, boa madrugada ou boa manhã. Depende muito do horário que o distinto público vai, né, escutar a nossa voz, olhar a nossa imagem, né? Então, para mim é um prazer vir aqui a Campina Grande mais uma vez no Comunicurta. É um festival que me agrada muito vir, né? Sempre que eu venho, eu encontro as pessoas como a Rebeca, Hipólito, o pessoal do apoio aí, todo mundo, e é sempre uma festa, né? Uma festa de conhecimento, uma festa de arte, uma festa de um congraçamento, né? Hoje, a Rebeca há pouco me explicando essas ações culturais que ainda, além dos filmes, né? Que é muito importante essa discussão, o papo, né? A conversa, para a gente esclarecer. Então, obrigado, e o convite foi muito bem aceito. Eu e o Pedro Nunes, estamos muito satisfeitos de chegar aqui a Campina Grande e colaborar no Comunicurtas, né? Principalmente porque é um momento de encontro e reencontro sobre uma memória histórica que está relatada aí por 17 pesquisadores no livro de Gadanho a Closes. Acho que é isso. Pedro. Bem, gostaria de cumprimentar a todos que estão nos ouvindo, estão nos escutando. Essa já é a terceira ou quarta vez que eu participo do Comunicurta. Eu tive a honra e a oportunidade de participar algumas vezes como jurado, né? E estou aqui de volta ao lado de João de Lima Gomes e ao lado de Rebeca para que possamos discutir aí algumas questões relacionadas ao movimento de cinema na Paraíba, mais particularmente a retomada do terceiro ciclo de cinema na Paraíba, que sobretudo se caracteriza por um conjunto de produções em Super 8, na bitola Super 8, mas que também há filmes em outras bitolas, né? Inclusive um filme aqui de Campina Grande, que é O Que Eu Conto do Sertão, é isso, e outros filmes da Cinética Filmes. Então, nosso propósito aqui será discutir, refletir sobre algumas situações, alguns filmes específicos desse terceiro ciclo de cinema na Paraíba, que vai do ano de 1979 a 1985. Obrigada, Pedro. E o livro, né, de Gadanhos a Closes, ele é um livro organizado em que vocês convidaram, né, pesquisadores do cinema paraibano para compor também ali o quadro de escritas. Fala um pouquinho desse processo, o livro que está sendo lançado pela editora, né, da UFPB. Exatamente. Eu achei, olha, uma coisa genial, porque em 2019, né, com a efeméride, né, dos 40 anos do Gadanho,
a gente teve essa ideia de abrir um edital, né? Então lançamos um edital e esse edital recebeu a adesão de 17 pessoas, né? E a nossa surpresa é que, além de pesquisadores que moram aqui na Paraíba, tivemos a adesão também de pesquisadores que estão ou em São Paulo ou no Rio de Janeiro, não é? Normalmente pessoas que estão vinculadas a centros de pesquisas ou são professores ou, enfim, pesquisadores ligados às universidades ou enfim, à militância das culturas visuais, né? E tivemos uma grata surpresa, que realmente 17 pesquisadores, né, dentro de cada um colocando um enquadramento, seu enfoque específico, né? E foi muito legal, claro. E aí também uma certa conjugação de interesses, né? Porque são dois filmes que marcaram o início do terceiro ciclo, né? E há toda uma literatura de referência sobre isso, né? Mas não vamos esquecer também que nós tivemos aqui algumas parcerias, como por exemplo Pernambuco, né? Onde o pesquisador Alexandre Figueroa acabou fazendo também uma espécie de interseção, né, entre esses dois acontecimentos, Closes e o filme Gadanho, e o contexto de época que vigia, né, em plena ditadura, a questão da repressão, mas também um olhar muito particular da obra do João Mar Muniz de Brito, que tem, né, uma certa cotidianidade na Paraíba também. Então, assim, é um encontro, né? Eu disse Rio, São Paulo, mas também São Carlos, o pesquisador João Massarolo, da Federal de São Carlos. E aí, Rebeca, uma coisa que foi nascendo da estrutura original do filme, que é a questão do diálogo. Então, para nossa surpresa, por exemplo, o pesquisador da Federal de São Carlos resolveu fazer um diálogo entre a cinematografia gaúcha, principalmente um acontecimento que hoje já é histórico, né, do filme Ilha das Flores, que é posterior a Gadanho e tem coisas muito parecidas, né, e o cinema gaúcho e o cinema paraibano. Ora, isso pra gente demonstra que nasceu desses dois acontecimentos fílmicos, né, um brotar, quer dizer, nasceu muita pesquisa que faz conexões que, em princípio, a gente não estava muito ligado, né? Eu diria até que, assim, como jovem realizador, né, porque aí também a gente precisa fazer um aparo em relação ao contexto, né? O contexto de realização é exatamente dentro da instalação de um curso de jornalismo na Federal da Paraíba, em João Pessoa. Porque havia produção super-oitista também em Campina Grande, principalmente pelo trabalho que desenvolvia Machado Bittencourt, numa certa fase bem inicial da produção dos alunos, mas majoritariamente em 16 milímetros na antiga Universidade Regional do Nordeste, que hoje é a UEPB, o curso de comunicação. Então, é uma confluência de interesses. Então, há muita informação nessas... Eu até digo, Rebeca, não adianta ler, porque ler o livro daquela... A Rebeca recebeu o livro semana passada, foi lançado quinta-feira. Não dá para ler, são 502 páginas, mas Verdade. assim, você mas lembrando secciona, que né? são textos, né, que a gente são textos muito consegue ler. diversos, né? Tem um prisma acadêmico, tem coisas pedaços, tipo drops, né? Tem fases, né, de leitura. Então você pode pegar lá a escaleta do sumário e fazer sua viagem no Pode tempo, ir, né? Começar pelo Eu final. gosto muito disso. Ou ir Agora pro pensando início, sempre pro nessa meio. questão da diversificação de olhares. Isso é o que foi muito legal, porque o edital propiciou isso, né? Isso. Eu gostaria também Sim, de Pedro. falar um pouco sobre essa processualidade do livro, né? Porque é interessante que não é só o produto final em si. O João destaca muito bem que nós fizemos uma chamada pública e entre a chamada pública, que seria uma espécie de pré-produção, até o término do livro, que há toda uma processualidade, foram 4 anos, né? 1 ano da chamada pública e 3 anos para, digamos assim, os ajustes, os cotejos, as análises, as idas e vindas de cada um desses textos, porque o nosso propósito era, sobretudo, corrigir aspectos da história do cinema paraibano, sobretudo relacionado com essa retomada da produção audiovisual
com a predominância em Super 8, né? Não exclusivamente Super 8, mas com a predominância. Então, tínhamos aí essa ideia de fazer cotejos, fazer reparações, fazer correções, né? Mas também nós precisamos disponibilizar filmes que não tinham, que os pesquisadores não tinham acesso, e outras, né, e outras iniciativas como avaliação pelos próprios organizadores. Então isso aí foi muito importante para o resultado do livro em si. Acho que é de suma importância, né, o acesso público desses acervos, né, que a gente ainda tem filme, né, no triacetato, no rolo de filme ainda que não estão digitalizados, não estão remasterizados e que isso pode ser perdido, né, João de Lima? A gente também tem essa ocorrência aqui. Mas antes de falar sobre isso, diante desse ciclo do Super 8, o Super 8 que é uma forma de fazer filme, né, que hoje em dia, com o nosso avanço tecnológico, a gente tem um celular que pode fazer um filme, tem vários instrumentos, as câmeras viraram digitais, mas o Super 8 era uma forma de fazer filme, para além de tudo, manual, né? Então tinha essa ocorrência mecânica muito grande dentro do cinema. O Super 8 ele se manifesta, né, também como uma questão política, mas também como essa questão gestual, né, do fazer cinema. E como é que ele se demarca nessa fronteira entre o mecânico, o político e aquele momento vivido nesse ciclo entre os anos 70 e 80, perante a ditadura militar também, né? Olha, o que tem, na verdade, o Super 8, ele é resultado de um avanço tecnológico, um processo de miniaturização tecnológica, e esse processo ele democratiza o processo de produção de filmes. Então, eram considerados filmes até, digamos assim, artesanais, amadores, filmes de cozinha, não é? Por essa característica tecnológica miniaturizada. Então, essa é uma característica que é assim, importante a gente salientar, mas que também, o que é que houve, né, em relação à bitola, ao formato, à tecnologia. Nós subvertemos o uso dessa tecnologia, que é o Super 8, para fins específicos de registro da realidade social, de investigação do cotidiano, de recriação do cotidiano, de encenação de aspectos da realidade, de questionar e de criar novas realidades, né? É tanto que nós temos aí filmes que vão se amparar em todo um questionamento da nossa realidade social, que é uma dimensão política muito forte, proibida pela ditadura, proibida pela censura, e filmes com temas como a sexualidade, que você não podia tocar, que você não podia falar. Isso. E diante desse contexto também, de uma forma de democratizar, né, a feitura do filme, de levar o filme para outras mãos, né, para ser contado por outras pessoas, a gente também tem a criação do NUDOC, né, que é um outro aspecto político importante. João de Lima, tu podia falar para a gente qual é esse marco de importância que tem o NUDOC para dentro, né, Sim, do claro. nosso cinema paraibano? Bom, aconteceu uma coisa hilária, né? Em 1979, houve uma jornada internacional de cinema lá da Jornada da Bahia, que ocorreu em João Pessoa por problemas de políticas da universidade lá, na Federal da Bahia. E, coincidentemente, apesar da grande vontade de ter tela, né, a Jornada da Bahia excluiu a bitola Super 8. Os organizadores não aceitaram. Esse não aceitamento da bitola Super 8 gerou uma balbúrdia incrível, porque foi exatamente num contexto em que no Nordeste pululavam produções de Super 8, né? E em João Pessoa, então, quer dizer, que havia esse start, né? Com uma outra repercussão pequena de alguns realizadores assim,
por vontade própria, que faziam os seus filmes, enfim. Mas no caso do Gadanho, havia todo um contexto de não só o nascimento de um curso de jornalismo, como também a criação de um núcleo de cinema, que se deu em 1980 formalmente, mas o start político foi em 79. Né? Bom, a jornada não aceitou o Super 8 para Janela, porém, curiosamente, né, instalou uma cooperação internacional com o cineasta francês Jean Rouch, que incentivava exatamente a prática do Super 8 no início da carreira do cineasta. Mesmo porque um dos organizadores e divulgadores dessa iniciativa, que era o Jacques Dartout, ele disse, olha, você tem uma caneta esferográfica que usa tinta, mas se você usar um lápis grafite, ele também escreve. Né? A mensagem está no papel, então faça esse comparativo. E também tinha um outro professor que esteve envolvido na instalação do núcleo de documentação cinematográfica, que era o Pedro Santos, né? Que ele desenvolveu um argumento que me parece que já havia uma certa coincidência com alguns pensadores da crítica da Revolução Industrial, dos aparatos industriais, da questão do trabalho, que era exatamente o seguinte: o Super 8 você devolve ao artista a capacidade de se organizar artisticamente, porque ele quebra muitas hierarquias. Quer dizer, 3 pessoas fazem um filme. Você não precisa juntar 50 pessoas, que é o modelo hollywoodiano de produção. Né? Então ele sempre dizia isso, olha, os autores passam a ser donos da obra, não escravos de uma linha de produção. E outra coisa que ele dizia, você tem que encarar o Super 8 como uma espécie de reversão daquilo que a sociedade joga no lixo. Por exemplo, um pneu. Um bom artesão, ele faz uma alpercata maravilhosa, usa aquelas tiras de plástico, parafusa, sei lá, faz qualquer coisa, e usa o pneu, revertendo o uso do pneu, que é o uso industrial, em escala gigantesca nos automóveis. Ou um objeto de adorno, você faz um arco com a metade do pneu, cria uma arte visual em torno de uma metade da circunferência, né? E está ali uma obra, ao mesmo tempo, plástica, utilitária. Então, é o sentido da reversão da questão industrial. Então, ele dizia muito isso, e a gente acabou contaminado com isso. Vamos reverter essa tecnologia, né? Que é uma tecnologia que já é, como o Pedro falou, é um avanço em relação à concepção original, porque ela miniaturiza e democratiza. Então, o entusiasmo da gente com o Super 8 era grande. E outra, o custo, né? O custo do Super 8. Realmente você não tem nem como medir, né? Por exemplo, se você perguntar ao Belino Brasil, o custo da produção de um filme que foi à tela em 16mm no mesmo período, que é O Que Eu Conto do Sertão é Isso. E, aliás, é uma obra maravilhosa, que recomendo a quem não tiver em casa, que puder entrar aí no YouTube da vida, procurem lá que está, em algum canal está, O Que Eu Conto do Sertão é Isso, que é um filme que sai na Jornada da Bahia e vai ser lançado. Claro, pena que não lançaram o Super 8 ao mesmo tempo, os filmes de 79 em Super 8. Que, como eu falei para vocês, a gente buscava uma janela, mas não foi possível. Então há esse laço meio contraditório das coisas que nasceram. Então, institucionalmente, o núcleo de documentação cinematográfica é criado em 80, mas dentro de uma perspectiva de tripé, né, que seria a universidade com a UNODOC, o governo do estado e a antiga Embrafilme. Quer dizer, 3 entes públicos que sustentariam a atividade de cinema para que essa atividade não fosse uma atividade esporádica, como disse o Pedro, através de ciclos, né? Tem um ciclo mais original com Valfredo Rodrigues, depois vem um ciclo dos anos 60 que carrega também alguma coisa dos anos 50 na atividade quase que franciscana do João Córdoba, que aliás foi uma pessoa decisiva, né, para a gente ter o Gadanho montado antes do final do ano de 1979, eu acho que já junho ou julho a gente já estava com o filme pronto, graças à colaboração dele, quer dizer, um cineasta que vem de uma vivência dos anos 70, né? E o Pedro Santos, que tinha, inclusive, participado de vários projetos, né? Ele é autor da música do Salário da Morte, né? Sim. Ele é autor da música, consultor o filme do Vladimir Carvalho, O País Sansaruê,
né? E ele está assim, no corpo a corpo com a produção do cinema paraibano, mas viu aí, com o Super 8, uma forma realmente de resolver estratégias de produção e, ao mesmo tempo, angariar, né, pessoas que estivessem interessadas nessa produção, que, como disse o Pedro, foi uma... Eu uso um texto meu que eu escrevi, que eu disse que a produção em Super 8, ela era esfuziante. Quer dizer, pode parecer uma palavra meio esquisita, mas no contexto é o que diz. Houve um mês que tinha 18, aliás, um ano que teve 18 obras. Imagina o que é isso, quer dizer, um cinema que vinha nas faixas de produção estatísticas muito pequenas. Se você pegar até o início dessas produções Super 8, você tem aí 18, 19, 20, talvez 20 filmes, produção paraibana. Quando chega nos anos 80, só num ano é quase 20 filmes, então é muito filme. Cresce de forma muito... Nesse sentido aí, assim, dialogando com o João de Lima, o que eu considero interessante a salientar, até que enquanto, por exemplo, se estabelecia uma espécie de um conflito com a bitola, né? Porque você tinha uma bitola do cinemão 35mm, uma bitola semi-profissional ou já quase profissional, que é 16mm, feito tanto lá em João Pessoa também, e aqui muito em Campina Grande, pela Cinética Filmes, com Machado Bittencourt, como o João já colocou, e outros realizadores na própria antiga UFPB, que hoje é o UFCG, que foi de onde nasceu o que o Conde Sertão é isso, né? Que é uma direção coletiva. Mas o que tinha interessante nesse novo modo de produção, que aí eram pessoas na faixa de 20, 21, 22 anos, 23 no máximo, que essas pessoas puderam exercitar um aprendizado com o cinema. É a mesma coisa com... eu vi uns filmes premiados em Cannes, uns filmes produzidos a partir de celulares, de imagens, de celulares perdidos, deixados nos metrôs. Então, a partir de restos de imagens. Nossa. Então, foi um filme, quer dizer, um dos filmes curtas premiados em Cannes. Então, esses jovens na época, hoje já senhores maduros, né, pessoas de... né, subverteram o uso dessa bitola. É como se você usasse aqui as mídias móveis, né, as ferramentas digitais, os sistemas hipermídias, né, e produzissem narrativas, né, com essa perspectiva de narratividade, de criatividade, de antinarratividade, de invenção, de prospecção, de investigação. Então, aprendizado é um ponto que é muito importante. Essa juventude da época, ela se profissionalizou com o Super 8, né? Apesar da resistência de outras pessoas, digamos, de outras gerações, ou mesmo diante de uma geração que já estava. Então, o que é importante, que é o que determina, muitas vezes, não é a tecnologia, não é? O Arlindo Machado diz o seguinte, porque com o uso da tecnologia, você subverte a tecnologia, o uso da tecnologia. É o uso que você faz da tecnologia. Sim. Então, em 1935, você tem retomada da produção em Super 8, agora, mesmo nesse momento. Sim, né? Claro. Sim, Já não vem mais com a banda sonora, por uma questão relacionada ao meio ambiente, se sonoriza depois, mas grupos profissionais que estão procurando trabalhar com Super 8. Torquato Neto, tem obras aí inventivas com o Super 8. Você pega o Almodóvar, não é? Ele começa com o Super 8, então o aprendizado... Zé Ramalho. O Zé Ramalho tem um Super 8 também. Zé Ramalho aí, né, também. Então, assim, naquela época, foi incrível o aprendizado, para quem se profissionalizou, estava muito assim,
relacionado com essa experimentação. Não é só uma questão retrô, de retomar uma cena anterior. Não, a cena atual é outra. É se destacar a importância. E aí o livro, ele destaca essas relevâncias, mas ele destaca também esses apagamentos da memória, porque um filme com 40 anos, como tem o Closes, que é de 1982, ou de Gadanho, que é de 1979, tem 43 anos, então você perde a cor, você tem ruídos, você perde informação. E aí a gente tem uma necessidade E acrescenta camadas de tempo também, é, né? Com exatamente. esses ruídos. Você tem aí apagamentos, você tem envelhecimentos e que precisa de ressignificações, precisa de atualizações, precisa de conservações, precisa de você atualizar essa memória. O livro, então, ele caminha nesse sentido de você trazer, mas ao mesmo tempo devolver e abrindo para outro arco, que é da conservação, que é o armazenamento, e ao mesmo tempo abrir para as pesquisas, para as novas gerações. Isso. Né? Porque está muito sintonizado com a produção de mídias móveis, está muito sintonizado com o que se faz na rede, porque tem a ver com a maleabilidade, o processo de liberdade de você poder trabalhar com a produção de narrativas e, sobretudo, narrativas inventivas, porque tinha essa marca que Close é um filme que trata sobre a homossexualidade, por exemplo, não é? No período da ditadura militar. Você tem um filme como Paraíba Masculina Feminina Neutra, que trata de um tema proibido e tabu na época, que é a lesbianidade. Mas você tem o Gadanho, no caso que nós estávamos falando aqui agora, que vai tratar de um tema invisível, que são os catadores de lixo ali na nossa cara e que ninguém quer ver a miséria, né? Então, é um filme que, digamos assim, um assunto proibido para a ditadura militar na época. E o que é interessante é que esses jovens, eles dão uma retomada, porque, por exemplo, e tem o filme Deu Pratiano 70, do Rio Grande do Sul, 1981, é um longa que ganhou o Festival de Gramado, em Super 8. Então você imagine aí, a gente finda tendo uma sincronia, uma sintonia, né, com Gadanho, foi um filme muito circulado por escolas, por sindicatos, comunidades, né, por associações de bairros, pelo interior. Já Close foi um filme que muito exibido também nesses locais alternativos na época, mas que circulou o Brasil de norte a sul do país, foi pela América Latina. Então, filmes que tinham repercussão, tinham um trabalho de animação cultural. O livro retoma todas essas questões de diferentes olhares e diferentes perspectivas. Me parece que é muito um retrato de uma época também, né, do que está se pensando sobre arte, né, de uma economia de modelo, que o suporte signifique, né? Então o Super 8 como suporte, ele vai significar, ele vai contar uma história. E a partir disso também a gente lembra que está num contexto de ditadura militar, né? E nessa feitura, né, de contar as nossas histórias, os nossos olhares ínfimos, né, que não estavam ali dentro do cinema de grande produção hollywoodiana, e a gente vem para Gadanhos, que mostra, né, a realidade dos catadores de lixo e como é produzir um filme com esse tema, com um tema político, como foi fazê-lo na época, João de Lima. Bom, primeiro que ele nasceu de uma matéria de jornal, no jornal do laboratório do curso de jornalismo. Como eu falei, é muito importante esse contexto, principalmente do contexto da universidade. Segundo que ontem, conversando com um dos organizadores do Festival Nacional de Cinema Super 8, que ainda existe hoje no Paraná, né? O Ivan Maurício, e a gente comentava que ele esteve na sessão em que vários filmes de Super 8 foram proibidos, né?
na segunda mostra de cinema Super 8 em João Pessoa, o censor federal mandou que encerrasse a sessão. Aliás, nem começou, estava ainda na parte ritualística, apresentando a moçada que veio com seus filmes e tal. Ele disse, não vai ter um único filme aqui, está suspensa essa mostra, está interrompida, está censurada. Não tem como ter. Então eu falando, Ivan, você lembra? Ele disse, não, eu lembro, porque os próprios censores no outro dia foram ao gabinete do reitor, diante do escândalo, que foi realmente 253, 260 pessoas, assim, fugindo das bombas de gás lacrimogêneo, e o pessoal da censura federal chegou lá e disse, não teve isso. Aí alguém lá de madrugada teve a providência de guardar as cápsulas que foram disparadas daqueles artefatos de repressão e levou um saco no gabinete do reitor, está aqui. Eles não podem mentir, foram disparadas ontem, qualquer perícia vai comprovar. É claro que aí nós pegamos a foto dessas cápsulas e espalhamos no Brasil inteiro pedindo apoio, né? A associação a BECOM, a Intercom, a BPEC, DCS, Centro Concentre, Dinafilmes, as ABDs do Brasil inteiro, todos mandaram cartas para a gente, porque era uma questão de apoio. Então, apoiando quer dizer, esse contexto foi terrível, porque interrompeu, obviamente, um processo de sessão pública, mas, por incrível que pareça, até deu mais visibilidade ao Super 8, né? Porque foi um corpo a corpo, né? A censura federal dizendo que não houve repressão e todos que estiveram presentes dando depoimentos, indo a jornais, conseguindo fotos e mostrando que foi realmente um descalabro aquilo, né? Lembrando assim que realmente esse período era um período difícil, porque como o Super 8 é considerado uma bitola não profissional e como o espaço da universidade é sagrado, né? Ele só pode ser violado mediante o chamamento eu acho que tem algum bumbo aí tocando. O chamamento do próprio reitor, dizer, ei, Polícia Federal, vem aqui sentar o sarrafo na garotada. Mas não houve isso, quer dizer. O reitor entendeu, ele disse, não pode ter isso. Então, depois desse escândalo, obviamente que aí a mostra teve continuidade sem submissão dos filmes ao gabinete censor. Que foi bom. Eu gostaria, se fosse possível, de mencionar também essa questão que ele colocou, né? A gente teve assim, o Super 8 sofreu uma perseguição da censura do aparato militar muito forte, né? Além do caso da Mostra de Cinema Independente, que no caso era um outro protagonismo da oficina de comunicação, mas que congregava outros atores ali do processo, como o NUDOC, o Núcleo de Cinema Indireto, outras entidades. Mas, assim, o filme Closes, por exemplo, ele teve que ser submetido para a censura com 8 agentes da Polícia Federal armados, né, empunhando metralhadoras, no espaço do atual Teatro Lima Penante. Então, você tinha ali uma ostensividade, você tinha ali uma perseguição muito forte, e que essa era uma marca muito presente e visível por parte da ditadura militar em relação às artes, em relação ao cinema, em relação à sociedade de modo geral, porque era um período de repressão política. Sim. Né? Então, esse é um ponto aí para se colocar... O próprio NAC também, né, que era o Núcleo de Arte Contemporânea, surge ali permeado nessa mesma época, né, e que também enfrentou, né, a censura da ditadura militar, com as exposições dos artistas, a gente fala, né, do Antônio Dias, o Paulo Sérgio Duarte, crítico de arte, o próprio Chico Pereira, Raul Córdoba, o Abelardo da Hora, que era paraibano, que teve também. Então a gente tem também o início ali do NAC com o NUDOC, né, também, dentro da ditadura militar, dentro de um fazer político, dentro de uma arte e ativismo, né, mesmo ali que está presente e engajada junto com a sociedade. E tem Closes também, né, Pedro Nunes, que está dentro desse contexto e
nessa feitura de filme dentro da ditadura militar, né? O close, inclusive, é um tema ousado, hoje eu considero de muita ousadia. Tem um americano aqui, o William Plotnick, né? Ele vê o close sempre com muito entusiasmo, sempre com 2 pés atrás, né? Mas ele aos poucos vai argumentando da relevância e da importância que tem um close, que tem um filme close nesse contexto. Ele traz uma temática proibida, um tema tabu, envolve ali um ator do Rio Grande do Sul e outro ator da Paraíba. Você tem ali uma participação da oficina de comunicação, que surgiu antes do NUDOC, mas depois se incorpora ao NUDOC. Então, o close estava ali num conjunto de filmes, mais do NUCI, que é o Núcleo de Cinema Indireto. E ao lado de closes, nós tivemos ali filmes como, eu citei aqui, Paraíba Masculina Feminina Neutra, Esperando João, Miserere Nobis, Acalanto Bestiale, que vão tratar dessas questões polêmicas da sexualidade. Isso. E dentro desse ciclo também que surge aí com essa memória do Super 8, a gente tem também a nossa atualidade, né? Qual é a origem assim do curta-metragem, que é o grande, que alavanca, né, os nossos festivais, Festival Festaruanda, o Comunicurtas, tantos outros festivais que se espalham aqui pelo nosso estado, né? Falar de cinema paraibano também tem que falar dos filmes de curta-metragem. Tem uma tradição, né? Eu acho que essa presentificação do curta tem a ver com primeiro com a economia, porque o curta é mais barato, mas também com essa inventividade, que contar uma história curta, né, é desafiador, mas ela é sempre encarada como digamos assim, uma janela possível em função dessas questões econômicas. E explica por causa da economia, até de você fazer um longa-metragem, os recursos envolvidos, essas coisas. E particularmente o cinema documental de curta-metragem, né? Que aí sim é muita produção, né? O custo normalmente, com locações pequenas em só lugar, é bem mais barato do que envolver muitas estratificações da produção, como por exemplo contratação de atores, né? Figurinista, vestuário, cenografia, essas coisas todas. Então é muito legal isso. Eu vejo inclusive que está aumentando, né? Hoje você tem, por exemplo, nos últimos apelos públicos de produção, né, pelas leis principalmente a Aldir Blanc e a que deve vir agora, Paulo Gustavo, há toda uma demanda que estava reprimida por causa dessas injunções que houve nos últimos 3 anos e 8 meses, né, que praticamente estrangulou-se a produção do cinema brasileiro com o asfixiado, a Ancine, né? Mas essas outras produções, digamos assim, com incentivos locais, como por exemplo a instalação de festivais, né? Nós temos 17 festivais de cinema na Paraíba, entre 2021 e 2022. Na ponta dos dedos você conta. Enquanto eu estou conversando aqui, são 3 festivais ao mesmo tempo acontecendo. Então isso é muito bom, essa janela, né? Então eu faço assim, claro, considerando os contextos, né? Considerando essa questão da economia, né? Eu acho que quando o cineasta lança a mão de uma produção de uma certa estética é porque esse contexto favorece. Então, com todas as dificuldades, é uma janela muito boa você ter festival para todo lado, né? No caso específico de Santa Luzia, nós instalamos por causa da pandemia, foi online a primeira versão, né? Mas, de todo modo, já está todo um projeto engatilhado para continuar. E, por último, eu queria só ressaltar também que, do ponto de vista da articulação política, a gente tem hoje um organismo como a Academia Paraibana de Cinema, né? Que é a nossa Zezita Matos, a atriz, a nossa presidenta, né, há 7 anos, e é uma figura muito dinamizadora, incentivadora. Ela mesmo convida, João, vamos lá em Remígio, vamos em Bananeiras, vamos aonde for que tem essas janelas de produção para a gente
É uma a dar um militante, apoio, uma militante né? na cultura, né? Essas Operária, coisas como de- ela diz, operária do teatro e do cinema. Operária da arte, né? Então, o E na época Zezita do representa esse fazer mesmo do trabalho, né? claro. Artista como E trabalho. na época eu lembro que como o Festival de Arte de Areia aconteceu na cidade de Areia, Sim. porque também houve um Festival de Areia que não foi em Areia, Uhum. foi no governo Buriti, se não me engano, que foi instalada a Associação Brasileira de Documentaristas, quer dizer, lembrando que esse contexto das produções, porque o documentário brasileiro tinha uma feição muito de curta-metragem nesse período, né? Então a ABD, através do Manfredo Caldas, que instalou, fundou a primeira entidade de organização no mundo do audiovisual paraibano, né? Sem desconsiderar a Associação de Críticos de Cinema da Paraíba, que era anterior. Mas essa tinha um foco no filme, não na crítica cinematográfica, no filme e na organização da categoria, né? Então eu lembro muito bem que isso aconteceu no Festival de Areia e se concatena também, né, dentro de um movimento de articulação, né, ao mesmo tempo. Então, o que eu acho legal com esse livro, né, é que ele recupera, né, praticamente todas essas estrias, né, essas ligações, né, que aconteceram junto com a produção fílmica. Um aspecto que eu Pedro. queria colaborar também por exemplo, o Comunicurtas é um exemplo até de toda essa movimentação de cinema e de audiovisual, né, aqui em Campina Grande, na própria Paraíba. É um exemplo disso, né, porque nós temos aqui, além de iniciativas privadas aqui em Campina Grande, nós tivemos a URNE, né, porque um curso de jornalismo e comunicação social, então vai dar um passo muito importante com Machado Bittencourt, né, então, inclusive na bitola, com a predominância na bitola em 16 milímetros, e experiências também com 35, né? Mas a gente vê também a criação do curso Arte e Mídia, né? Então, esse ambiente favorece a produção de audiovisual e favorece iniciativas, a exemplo do Comunicurtas, que já tem uma história também, e outros festivais que existem na Paraíba. Que surge também a partir de uma iniciativa de estudantes, né? O Comunicurtas, isso, que né? nasce do André da Costa Pinto, Cleiton Canuto, Pablito, que são atuantes, né, no cinema até hoje e que eram do curso de comunicação da UEPB, que decidiram, né, criar esse festival que está aí na sua 17ª edição, né? Assim como no DOC, né, foi criado por estudantes, a gente tem uma forte militância, né, no cinema paraibano do protagonismo estudantil, das mostras, dos festivais, dos filmes de curta-metragem que são elaborados, né, nesse cenário também. Com certeza. Assim, lá em João Pessoa, por exemplo, nós temos, além de iniciativas como a ABD, que o João comentou, a criação do curso de cinema e audiovisual, que é um curso específico e que vem dessa geração. Que o importante não é só pelo fato de, quer dizer, tem essa importância de ser estudante, de ser do desbravamento, como foi o nosso caso, com Gadanho, com Closes, né? Mas assim, que esse desbravamento e esse aprendizado vai caminhando para uma profissionalização. O André da Costa Pinto é um dos caras hoje, dos profissionais, né, que se destaca no campo da cinematografia brasileira. Nacional e internacional, né, também. E que teve os seus pés cunhados aqui, né? Teve os seus pés fincados aqui. Isso. Então é isso, são esses rastros, essas histórias que a gente vai produzindo e o que a gente quer também discutir com esse trabalho, com essa entrevista, com esse debate, é a necessidade de se fazer pesquisas sobre esses filmes, sobre essas iniciativas, analisar filmes específicos, recuperar, porque mesmo as produções
imagem eletrônica, analógica eletrônica, elas estão em condições de conservação muito mais desgastadas do que a do próprio cinema Super 8, Sim. que também tem aí, e sobretudo 16mm e outras bitolas, que é um componente que é muito mais corrosivo, abrasivo, que né, e etc. Então a gente tem que ter esse esforço de recuperação, de conservação, de estudo, de pesquisa associado às produções. Eu creio que é importante se voltar para a nossa história, né? Porque você tem essa possibilidade de você se ressignificar. Filmes sobre os períodos, vídeos sobre o período, iniciativas, sobre experiências específicas, né? Isso. Porque isso você ressignifica. Nós temos lá um filme do Chico Salles, que é renovatório, que faz uma leitura dessa produção de Super 8 na Paraíba, que é incrível, já uma outra geração. Eu fiz um filme que é Fragmentos da Narrativa Cinematográfica na Paraíba, que tive assim essa honra e a possibilidade de congregar vários cineastas da própria geração. Você tem ali reunido, é um documento de época muito forte, né? Mas assim, essas experiências são incipientes, a gente tem que fazer mais ainda. Isso cabe às novas gerações, cabe a quem está começando a fazer cinema, quem está começando a fazer jornalismo, publicidade, arte mídia, audiovisual, mídias digitais, né? Se voltar para a reflexão sobre diferentes perspectivas da construção narrativa, da inventividade, da economia, da geração, enquanto empreendimento, né? Então, da interferência no nosso cotidiano, na nossa realidade, de você repensar a nossa própria realidade, de você se projetar, né? O cinema tem essa possibilidade de, ao contrário da ciência, né? Que tem o cinema é analítico, ele tem uma dimensão filosófica, mas ele não precisa comprovar. Então tem essa dimensão prospectiva, tem essa dimensão analítica, tem essa dimensão de você criar e recriar novas realidades. E diante desse quadro histórico, né, que a gente tem aqui, a gente percebe que a militância, o protagonismo estudantil, a força de um engajamento político reverbera na nossa atualidade, no que vai se manifestar, né, diante do cinema paraibano que se destaca no mundo, que a gente tem nossos atores também que estão se destacando aí em várias outras plataformas. A Paraíba virou cenário também para outros produtores que vêm, né, realizar seus filmes aqui. E, João de Lima, esse olhar que a gente tem sobre a nossa Paraíba, sobre o nosso lugar, sobre as nossas histórias. De lá, né, dos anos 70, 80 para agora. O que é que tu pode contar pra gente? Quantas horas tem de conversa aí? Vamos a alguns poucos minutos na conversa. Eu estava lembrando lá que o pessoal fez um evento, né, faz uns 15 dias. É uma ONG chamada Café Cultura, lá de Santa Luzia, que chama Talhado no Cinema, né? E pela primeira vez subiram vários pesquisadores da antropologia para conversar com os personagens reais do filme, ou seja, os atores naturais do filme Aruanda. Então eles disseram, mas isso é inédito, né? Então como isso poderia se atualizar? Óbvio, se atualizar escutando hoje esses atores, essas atrizes que participaram de um movimento que ganhou uma esfera internacional, que é o nascimento do cinema novo, né? E eu lembraria também que, assim, em relação a esse aspecto das cidades cenográficas, né, foi instalado, inclusive, em Taperoá, um festival, né, para a gente curtir um pouco com a memória de Balduino Leles, que era um pouco visionário, né? Esse cara, ele, por exemplo, a gente às vezes não lembra muito disso, mas ele fez as pesquisas para
Os Trapalhões no Alto da Compadecida, quer dizer, ele fez uma base fotográfica para que os produtores depois rodassem esse filme, inspirado nos cenários que existem em torno do Taperoá. A cidade de São Saroé é uma cidade cenográfica, né? Temos o exemplo de Cabaceiras, Sim, né? a nossa Hollywood a cidade nordestina. Da nossa Hollywood nordestina. Temos o exemplo da cidade de São Mamede, que partiu para uma esfera mais de tipo cinema expandido, né? Projetando filme em rochas, né? Essas coisas assim. Então, e a própria, como eu falei nesse encontro que a gente participou debatendo Talhado no Cinema, eu falei que está na hora também da gente instalar, né, a Vila do Talhado do Cinema, porque recupera um passado e atualiza essas iniciativas que estão sendo feitas em várias cidades, né? E lembrando que assim, esse aspecto dessas atualidades, né, estão presentes também em algumas iniciativas. O próprio Pedro, né, eu fui convidado para debater coisas interessantíssimas, como, por exemplo, a memória de Dom Fragoso e Dom Helder Câmara, lá na cidade de Catolé do Rocha, uma ONG chamada Projeto Chique Chique. Cara, eu não imaginei, mas assim, de repente tinha uma gurizada sem fim, sei lá, 40, 50 estudantes, vendo aquela coisa maravilhosa que é a coisa vamos dizer assim, o sacerdócio, né, do Dom Helder Câmara e de Dom Fragoso, quer dizer, dois filmes que dialogam num tempo maravilhoso para você entender a importância de uma igreja progressista no Brasil, né? Que traduz muito disso, quer dizer, iniciativas que estão sendo feitas no interior, que tiveram uma vira, não lembro agora, talvez o Pedro possa explicar melhor, no projeto Chique Chique, se essa continuidade, esses destaques, mas eu lembro que essas coisas de iniciativas no interior estão impregnadas de leituras das crianças, né? Aliás, fazendo um pequeno parêntese para um comercial, eu escrevi 3 textos para o livro, além de organizar junto com o Pedro, né? E um dos que eu mais gosto é um texto chamado Gadanho, o que os estudantes escreveram, porque a gente fez uma sessão para aproximadamente 400 estudantes. Nossa. Era uma população muito grande, realmente beirava que era muita gente, né? Em várias turmas, e a professora de educação artística na época pediu que os alunos falassem. Alguns não falaram nada, apenas desenharam, né? E no livro tem esses desenhos, são coisas maravilhosas, quer dizer, o que é que uma garota de 12 anos e um garoto vê de um filme como o Gadanho? Olha lá o desenho, tem lá o gadanho, quer dizer, esse instrumento de ferro que eles usam para catar o lixo, né? E claro, tem um texto meu reflexivo sobre a parte verbal escrita e a parte, digamos assim, mais dessa visualidade combinada com a questão política, né? Porque eu falo, inclusive, no texto que era João Pessoa a única cidade do Brasil em que o lixão ficava a exatamente No centro. 5 minutos do gabinete do prefeito, quando a prefeitura era no centro da cidade. Que cidade do Brasil tinha isso? Não tinha. Então, assim, e outra, e o curioso é que os alunos, um deles escreveu lá, por que vocês não levam esse filme para mostrar para o prefeito? Ele precisa fazer alguma coisa, ele precisa... Realmente você vê o pensamento ingênuo, mas ao mesmo tempo de uma pureza assim, cristalina, quer dizer, é muito lindo isso. O Pedro chegou para mim e disse, João, esse texto aqui de 1980, cara, tira 2 ou 3 palavrinhas no máximo, deixa do jeito que está, porque é essa recepção que justifica essa riqueza de detalhes que a gurizada vê. Então, assim, eu fiquei muito satisfeito, porque eu me desloquei, apesar da viagem, quase 9 horas de estrada, né? Catolé, para um pouquinho, tem que lanchar no caminho e tal, e chegar no projeto Chique Chique, ver também uma iniciativa maravilhosa dessa. Talvez o próprio Pedro que coordenou o projeto. Uma iniciativa de interiorização e de educação, né, Pedro? Faça melhor essa coisa. Você coordenou o projeto. Falar um pouquinho do projeto Chique Chique. Exato, né? Então nós vamos saltar para uma situação de pesquisa, de extensão, que é do livro, e que também para uma situação de extensão lá no interior aqui no interior da Paraíba, em Catolé do Rocha, onde tem um campus, né, onde a UEPB dispõe do seu próprio campus, né? Sim. Então, uma área rural de 34 hectares e meio, com
vários equipamentos culturais com uma infraestrutura, onde por 17 anos a gente pôde desenvolver ali um conjunto de ações cidadãs, de comunicação comunitária, cidadania e cultura, né? E claro que dentro dessas ações a gente tinha uma questão da mobilização interna da comunidade, da comunidade rural, mas tinha um diálogo com a cidade e um diálogo com a região, né? A gente estava com os pés fincados ali no local, mas também nessa perspectiva do regional, do nacional, até do internacional. E aí, ali também nós pudemos desenvolver algumas experiências com audiovisual, né? A gente tinha lá cinema com arte, por exemplo, que eram sessões com a participação dos alunos da UEPB, do campus lá, que está na zona rural, próximo, assim, 2 quilômetros, mas de toda a comunidade. E essa comunidade, ela tem uma característica que, assim, uma incidência de suicídios entre jovens e adultos. Sim. E também um fator ambiental que é, assim, a extinção de aves, a matança, né, de aves de arribação. Então, assim, essa experiência que a gente desenvolvia através de várias ações e até também, enquanto um ponto de cultura, era discutir essas ações de meio ambiente, de cidadania, né, e de cultura, né, envolvendo ali também a dimensão do audiovisual. Essa atividade mobilizadora, internacional e local, ela deixou de existir, né, apesar de votos de aplauso, apesar do reconhecimento, mas por falta de, digamos assim, incentivo e apoio público. Não foi nem por falta de conquista de editais, porque você conseguiu os editais e a dificuldade era para liberar os recursos. Essa experiência nessa área rural de 34 hectares e meio, que é uma experiência, um espaço físico, essa infraestrutura que é uma grande infraestrutura, é que a gente quer discutir com o EPB essa possibilidade da gente ceder em regime de comodato, para que ali seja uma área de cultura e tecnologia, cultura, um espaço apêndice do campus lá de Catolé do Rocha, né? Porque é um interesse, é uma demanda da própria escola, e por essa vinculação com o meio ambiente, né? Essa questão de você discutir problemas da Caatinga, você discutir a cultura dentro de um conceito mais amplo. Agricultura é cultura, né? Então, você integrar vários temas de forma transdisciplinar a partir de um eixo que é da cultura, que é da memória local, que é das nossas raízes. Então, esse espaço lá, eu faço aqui, digamos, mais uma vez, eu estabeleço aqui um link, uma conversação, para que, num futuro próximo, a gente possa discutir, para que esse espaço ele possa integrar o espaço da UEPB pela proximidade e pelo que representa essa história do que foi o projeto Chique-Chique, o ponto de cultura Sertão Cultural, que o professor Hipólito conhece e que vários outros professores e estudantes, sobretudo da UEPB, conhecem, desenvolveram atividades, né, e saíram de lá maravilhados, né? Para finalizar, uma iniciativa vinculada com a transformação dos sujeitos. Por exemplo, quem lá aprendeu a fotografia em oficina de fotolata, ou quem lá desenvolveu um curso de fotografia com Celso Brandão, ou comigo, hoje em dia está fotografando a região, são profissionais que estão voltados para o turismo, que estão assim dando eco
proposta lá que eles tiveram como base, como nascedouro, o projeto Chique-Chique, né? Muito potente. Então, esse grande espaço que contém uma memória e contém histórias que a gente quer assim compartilhar com a UEPB, só fazendo um gancho aqui com essa nossa presença, né? Talvez uma coisa à parte ou mesmo inserida. Complementar, né? Estamos abertos para conversação futuramente. Projeto muito potente, a gente precisa, né, de formação de público. Quantas pessoas profissionais surgiram a partir dos movimentos de interiorização, dos movimentos de educação e cinema, de formação de público também aqui na Paraíba. Eu poderia citar um monte, né, João de Lima? Mas a gente está chegando ao fim, a gente está aqui na praia de Campina Grande, né? Aqui o Açude Velho, uma ventania. Coisa adorável, eu adorei esse cenário aqui natural. A gente está aqui no cenário natural, uma ventania, o pôr do sol atrás. A gente poderia ficar aqui. Eu estou me sentindo assim, privilegiada ao máximo, né? Por essa conversa, por esse momento, pela riqueza da narrativa, das narrativas, né, que foram apresentadas aqui, por estar também no lançamento, né, desse livro tão importante, que é um fato histórico que marca o nosso cinema da Paraíba. É um documento, é um arquivo, né, nossa memória. E eu queria que a gente finalizasse. Né? Isso, e é gratuito, dá para baixar o e-book, o PDF, né? É um livro que foi publicado pela editora da nossa Universidade Federal da Paraíba. O link vai estar na descrição do nosso vídeo. E-book, né? Que bom, para que todo mundo possa acessar. Também, porque por enquanto ele está no repositório do programa de pós-graduação em jornalismo e no máximo em 15 dias vai estar também no repositório do programa de pós-graduação em artes visuais, que é combinado com a Federal de Pernambuco também. Isso. Então é gratuito. Quer dizer, a gente está lançando o livro, mas o livro já está no ar ainda. É uma fonte de pesquisa, né, para pesquisadores e para estudantes, o público em geral. Eu queria que a gente encerrasse hoje com algumas considerações finais de vocês, mas falando sobre, a gente falou tanto do Super 8, né, desse fazer político do cinema, e como preservar, né, as nossas memórias a partir do agora. Não só as memórias dos anos 70, 80, mas as que a gente está criando no hoje, né, do nosso cinema. Como é que a gente consegue, né, incentivo políticas? Aí o negócio aperta, né, João de Lima, quando toca nisso, mas assim, para que a gente entenda a importância da nossa memória, a memória de ontem e de hoje, né, dessa construção. Eu queria fazer um gancho antes de responder a sua pergunta, vou ser breve também. É que o importante desse livro é que ele tem, assim, são 17 olhares interpretativos e são olhares que olham para um passado, mas que é uma atualização com o presente, né? Que se fala exatamente dessa questão que você levantou ali, além de discutir plano por plano, sequências, discutir temáticas, discutir o modo de construção narrativa, discutir o contexto de época. A gente ali diz sobre a necessidade de políticas de conservação e políticas de incentivo, de tratamento da memória. Então, a necessidade política que nós temos para o audiovisual é exatamente essa necessidade de termos políticas públicas e editais voltados para a produção do audiovisual, para a memória e para a conservação da memória, né? Porque a partir dessas políticas públicas é que nós poderemos produzir filmes, refletir sobre esses filmes, ressignificar a história, porque a memória é uma ilha de edição. Essa frase é de Wally Salomão, não é? E que a gente precisa ter constantemente esse olhar de ressignificar a nossa história e de atualizar a memória, não é? Através de quê? De políticas públicas, e a gente vê um horizonte possível
e um horizonte provável agora com esse novo governo, que é o governo Lula. Verdade. Bom, para finalizar, né, eu queria só dizer que foi muito legal a conversa, né? E sobre esse tema, eu lembro que há um livro chamado Cinema em Memória, de Lara Amorim e Fernando Trevas Falcones. Esse livro está 0800 também. É um livro que você pode baixar em casa. Tem a memória aí de, provavelmente, você estuda aí o cinema paraibano entre os anos 76 até, digamos assim, 1989, por aí, com um apanhado muito bom, né? E essa iniciativa partiu da Lara e do Fernando para que a materialidade desses Super 8 estivesse disponível na forma de stream, como vocês puderem acessar em casa, né? Então, ficou um tempo depositado no Vimeo, mas está dando um ganho de escala agora, porque o professor Pedro falou aí do William Plotnick, né? Ele é formado em arqueologia e ele veio ao Brasil conhecer alguns acervos, né? Um deles foi o do Nudoc, né? E ele está colaborando no sentido de dar um ganho de escala, ou seja, os filmes que tinham sido telecinados, né, há 11 anos atrás, agora estão ganhando uma escala e estão sendo disponibilizados em 2K, né? Que é um ganho nisso daí. Então, assim, eu diria que, do ponto de vista tem um pouco uma iniciativa própria do William, mas como ele tem uma curadoria muito específica para as coisas do Brasil, ele acabou também chegando nos arquivos do Thomas Farkas, por exemplo, né? Entre outros, né? E está colaborando dentro de uma empresa, uma ONG chamada Cine Limite, dentro desse esforço de preservação. Mas a gente acha que realmente, além dessas iniciativas pessoais, e como eu falei aqui do Trevas, da Lara e do William, tem que ter uma política de preservação em escala nacional para todos os estados do Brasil, né? A gente espera que possa, né? A gente já viu, né, com alguns incêndios já aí temos vários incêndios e até a coisa do tempo, né, que vai deteriorando, né? Material enfim, ali que a é Associação exposto a Brasileira reações químicas, de né? Preservação Audiovisual, né, na qual o William está muito linkado, né? Eu fui, inclusive, um dos diretores dessa entidade há uns 10 anos, eu acho. E há esse olhar, né, principalmente o que acontece no Festival de Ouro Preto, né? A materialidade das coisas que se perdem realmente se nos apresenta muito, muito flagrante. Eu diria que menos grave quando é cópia que já existe em outro lugar, né? Porque o Willis Leal, que era o presidente da Academia Paraibana de Cinema, que ele disse uma coisa muito engraçada. Ele disse: ainda bem que nem todos os filmes ficaram num só lugar, porque eu já fui na ponta do lápis e localizei 18 lugares de memória audiovisual. 18. Infelizmente não está mais entre nós, mas foi uma ideia que ao mesmo tempo chocou um pouco, né? Porque a ideia que a gente tem é, não, bota uma cinemateca, centraliza. Disse, não, aqui na Paraíba não pode, deixa quieto. Então, mas é uma coisa que está em constante debate e eu acho que só a partir do debate, né, e dos interesses públicos é que a gente consegue chegar lá. Então eu queria só agradecer, né, essa oportunidade, mais uma vez estar aqui na UEPB, agradecer ao pessoal aí do apoio, a técnica, né? E dizer que estamos sempre abertos para continuar o diálogo e leiam o livro aí na proporção quando vocês puderem, quando quiserem. Pedro. Eu não agradecer pela oportunidade de estar aqui mais uma vez, participando do Comunicurtas, e dizer que é uma experiência muito interessante, não só de fazer e de organizar esse livro em parceria, mas essa possibilidade que você leitor ou usuário terá, né, de estabelecer percursos abertos, né, interativos e aleatórios, ao consultar até mesmo, como você falou, diferentes iniciativas. Um texto do João, que ele escreveu lá em 1981, Gadanho, que os estudantes escreveram, ou um texto do professor João Massarolo, da Universidade Federal de São Carlos, que ele estabelece um vínculo com a Paraíba e com o Rio Grande do Sul.
e que nós entramos para dar segurança à questão da Paraíba, ou um texto do professor Alexandre Figueroa, que é um pesquisador, digamos assim, que já tem uma tradição, que organiza festivais, que é uma referência no audiovisual, não é? Então nós teremos aí todas essas possibilidades, né, inclusive um ou dois, três textos que foram veiculados também na imprensa local sobre o filme Close, porque esse teve um impacto muito forte. Então tem uma matéria lá, Close sério, poético e libertário, que é uma matéria muito interessante para se ler, escrita em 1982. Uma boa leitura e, assim, continuem pesquisando sobre o cinema paraibano, sobre o audiovisual, produzindo trabalhos sobre o audiovisual, sobre o cinema e refletindo sobre essas propostas de modo geral. É isso. Muito obrigado pela oportunidade. Agradeço imensamente a Pedro Nunes e a João de Lima Gomes. O Jonas Mekas dizia, né, que a memória é real. Se a memória é real, o cinema é real. E a gente está aqui com dois representantes que demonstram isso, né? As mudanças, as reverberações, os ecos produzidos na nossa forma de ser, na nossa forma de viver, né? E aqui a gente apresentou o livro de Gadanhos a Close, Memória, Cinema, Super 8, Apagamentos e Resistência Cultural da Paraíba. Cinema é memória coletiva, preserve, assista e acompanhe. Nós estamos aqui seguindo a nossa 17ª edição do Festival do Audiovisual de Campina Grande, Comunicurtas, que começa hoje com a mostra de videoarte aqui no MAP, Museu de Arte Popular da Paraíba. Daqui a pouquinho tem videoarte, tem videoclipes, tem show também da banda Zé Pelinho e o Sopro do Cão. Obrigada. Muito bem. Maravilha. Ou seja, quando o Comunicurtas nasceu, você tinha uns 5 anos, mais ou menos. Exatamente. Por aí.